Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o professor Carlos Magno, cientista político, que sempre nos ajuda aqui, estava com a gente na apuração do primeiro turno, inclusive, e hoje está no Café com Política aqui com a gente para falar um pouco dessa disputa de segundo turno em Minas Gerais. Professor, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Super, é sempre um prazer tê-lo com a gente. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita, bom dia, Palhares. Foi excelente escutar hoje a voz do Palhares no microfone. Professor, vamos falar um pouquinho de segundo turno em Minas Gerais. A gente está destacando aqui, temos 4 cidades mineiras em disputa: Contagem, Juiz de Fora, Governador Valadares, Contagem, Juiz de Fora, Governador Valadares e Uberaba. E eu queria que o senhor falasse um pouco, de maneira geral, dessas disputas. O que está em jogo nessas 4 cidades mineiras que passam pelo segundo turno? Olha, Rodrigo, em jogo nós temos, além do controle de orçamentos significativos, projetos, em alguns casos, aí, bem antagônicos, como é o caso de Contagem, de Juiz de Fora, mas também muita influência regional e uma influência considerável nas eleições de 22, sobretudo sobre a eleição da Assembleia Legislativa. Eu acho que o que está de pano de fundo na maior parte dessas disputas é isso aí, já é a disputa de 22. E a gente tem pesquisa, professor, vamos falar de Contagem primeiro, vamos tentar regionalizar aí. Ontem pesquisa Datatempo Quest apontando a Marília Campos, candidata do PT, com 43% das intenções de voto, e o Felipe Saliba com 33%. Ontem eu fazia essa pergunta para o Ricardo Corrêa, nosso editor de política, mas eu faço ela para o senhor também. O que surpreende ou o que assusta, né? E depende do ponto de vista. Esse crescimento do Felipe Saliba, que era um nome até então desconhecido da política em Contagem, da política de uma forma geral, e que colocou sua candidatura aos 45 do segundo tempo, conseguiu levar para o segundo turno, mesmo tendo nomes conhecidos na cidade também nessa disputa, ou ainda assim, mesmo com essa onda antipetismo que a gente vê no município como uma onda geral aí, como consequência, inclusive das eleições presidenciais, mesmo assim colocando a Marília com essa vantagem de 43%. Vamos lá. Se a gente considerar os votos válidos, vai dar aí 54 alto, quase 55 e 45%. Entre os votos válidos, é uma diferença considerável, Thalita. A pesquisa tem uma margem de erro ainda elevada para o grau de proximidade dos candidatos, uma margem de erro de 4%, o que pode colocar eles bem próximos. Por exemplo, se a Marília tiver o desempenho na margem de erro inferior, ela vai para quase 51%, e o Saliba chega a 49% se tiver um aproveitamento maior dentro da margem de erro da pesquisa. Então, essa margem de erro também, ela pode causar uma falsa impressão, né? Então, é necessário que as próximas pesquisas sinalizem com a tendência. De fato, o Saliba rapidamente congregou o antipetismo, inclusive dos candidatos aos quais se alinharam com a Marília. Essa transferência foi muito pequena, né? Vamos ter aqui que ela deve ter absolvido aí, em torno de transferência, muito pouco dos candidatos que a apoiaram, né? Então, essa situação de Contagem está bem definida ainda. O professor, e essa nacionalização da campanha que a gente percebeu especificamente na cidade de Contagem, e agora a gente nota isso em Juiz de Fora também, né? Porque afinal de contas, Contagem e Juiz de Fora tem algumas semelhanças nessa disputa, porque são 2 mulheres do PT disputando o segundo turno. Lá em Juiz de Fora é a Margarida Salomão contra o Wilson Rezato. Essa estratégia de nacionalizar, o senhor falava até que essa eleição de 2020 pode respingar em 2022. O que isso significa e o que isso pode representar para o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, aqui em Contagem e lá em Juiz de Fora? Rodrigo, o Partido dos Trabalhadores, ele investiu bastante em cidades de médio porte nessas eleições, né? E essas 2 cidades em que o Partido dos Trabalhadores disputa são cidades grandes, né? Então, para eles estarem presentes em cidades que são polos das suas regiões, no caso de Juiz de Fora, uma liderança significativa na região, no caso de Contagem, uma importância econômica muito grande na região metropolitana, ela dá
protagonismo em duas grandes cidades com o Partido dos Trabalhadores em 22. E em relação ainda, voltando a falar aqui sobre contagem, os dois candidatos que tocam num assunto que mexe muito com a população na cidade, o professor, que é a questão do IPTU. Felipe Sariba prometendo a retirada aí do IPTU, e a Marília Campos que defende a cobrança, mas com algumas alterações, né? Fazendo um ajuste aí, que ela chama de o ajuste para uma cobrança digna à população. Esse pode ser de fato um fato a ser pensado pelo eleitor na hora da votação no domingo? Pode ser pensado, Thalita, mas é o tipo da proposta em que tem que se ter um relativo cuidado, o eleitor tem que ter cuidado se ela é uma proposta factível, né? E por que isso? Porque o ente público ele não pode se abster de receber o tributo, né? Me parece que essa foi uma das principais questões que propiciaram, aí, no fim da gestão passada, a cobrança do IPTU em contagem, né? A pressão do Judiciário, do Ministério Público, para que essa cobrança fosse feita. Por outro lado, do lado fiscal, nenhum município, nessa atual circunstância, pode abrir mão disso, né? E querendo ou não, o IPTU, dependendo da forma em que a legislação dele no município está criada, ele tem um fator redistributivo muito grande, né? Se você consegue tributar os imóveis realmente em função do seu valor, né, e não em função de valores subjetivos, como na grande maioria dos municípios do interior são, ele tem um potencial de fornecer um recurso importante para a cidade melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então não trata-se só do cidadão pagar ou não pagar o IPTU, trata-se de ter uma compreensão do significado desse IPTU para o município e dos candidatos, de fato, mostrarem o que pretendem fazer com esse recurso. A gente está conversando com o cientista político Carlos Magno aqui no Café com Política, nos ajudando a entender um pouco mais essas disputas de segundo turno em Minas Gerais. Professor, eu queria falar um pouco agora do Triângulo Mineiro. A cidade de Uberaba tem uma disputa entre Elisa Araújo, do Solidariedade, que recebeu o apoio explícito do governador Romeu Zema, e Tony Carlos, do PTB, que recebeu o apoio do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Quando o senhor fala em 2022, a gente já pode pensar, inclusive, que isso já pode ser um prenúncio do que vai vir de disputa entre o atual governador e o prefeito reeleito de BH? Olha, por que o Calil iria apoiar alguém em Uberaba? Sem muita ligação com a cidade, né, professor? Sem ligação nenhuma com a cidade, uma área de influência que era para ser de influência do atual governador, né? O Calil, com outras preocupações decorrentes da aceleração do contágio da Covid aqui na região metropolitana e na cidade, né, já preocupado com a ocupação de leito. Quer dizer, o que é que o Calil vai mexer naquela região do estado? Na verdade, o que o Calil está fazendo é demarcando um certo território para que o candidato de lá dê exposição para que ele se torne conhecido na região em que ninguém o conhece. Já pensando em 2022, né? Sim, independente de a qual cargo ele vai concorrer em 22, ele já está se posicionando dentro do estado. O professor, e no caso da cidade de Governador Valadares, em que a gente tem uma disputa, eu até brincava um pouco mais cedo, conversando com o nosso Ricardo Corrêa, que é uma disputa entre inimigos íntimos, né? O atual prefeito, o André Merlo, do PSDB, e o vice dele, doutor Luciano, do PSC. Uma situação, digamos assim, atípica do atual prefeito e do atual vice estarem disputando um segundo turno, né? O que mostra, assim, uma divisão muito interessante da cidade. Eu não sei se chega a ser uma divisão da cidade ou se isso reflete uma certa gestão que pode ter tido uma falta de gestão política ao longo desse período todo. Quer dizer, a gestão pode ter passado por uma série de dificuldades do âmbito político em razão de não ter alinhavado corretamente a composição de interesses lá dentro. Então, pode ser que a disputa em Valadares, e quem pode falar isso é quem está mais de perto lá, pode ser que a disputa seja uma disputa
por aquele espaço político que não foi alinhavado há 4 anos atrás. Então ela pode refletir isso. Tem um detalhe nessas cidades todas do interior, a exceção de Contagem, Rodrigo, nenhuma das cidades divulgou ainda nenhuma pesquisa por instituto externo, né? Nós temos que Valadares e Juiz de Fora, Valadares e Uberaba têm pesquisas registradas para serem publicadas amanhã. E Juiz de Fora nem isso, não existe registro de pesquisa em Juiz de Fora. Então, a eleição em Juiz de Fora cabe aqui que vai ser, para nós, que não estamos com os acessos das pesquisas dos partidos, vai ser uma surpresa o que vai sair da urna. As demais, a gente vai ter um indicador relativamente confiável, apesar de que as margens de erros têm sido relativamente elevadas, em torno de 3%, 3,5% nas 2 cidades que estão registradas, mas vai dar para a gente ter um retrato mais próximo amanhã do que pode vir nas urnas dessas cidades. Mas Juiz de Fora é uma caixinha de surpresa. E ainda falando sobre o governador Valadares, a cidade que se mantém no alerta no nível vermelho pelo programa Minas Consciente, tem um risco aí de ter uma abstenção recorde. Qual o perigo dessa abstenção, principalmente agora no segundo turno, professor? Pois depende de quem fosse abster. Eu não conheço em detalhes a estratificação da pesquisa para saber a concentração de eleitores do atual prefeito ou do atual vice-prefeito, né? Em geral, essa abstenção tende a ser dos mais velhos, né? E tende a repetir a abstenção da cidade do primeiro turno. Quer dizer, quem já não foi votar não deve ir agora. Então, é preciso observar isso nas estratificações das pesquisas. E como lá ainda não teve pesquisa, a gente não tem como afirmar o impacto disso lá ainda. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. Perguntas objetivas, respostas objetivas, você já sabe e já está acostumado a fazer com a gente, né, professor? É quase sócio aqui. Quem me dera. Vamos lá, vamos começar então, professor Carlos Magno. Segundo turno em Contagem, quem vence? A cidade. Segundo turno em Juiz de Fora. Uma caixinha de surpresas. A disputa de inimigos íntimos em Governador Valadares. Nossa, essa é uma pergunta muito difícil, mas é que a cidade saiba fazer a escolha do projeto que julgar mais adequado. Em Uberaba, Elisa ou Tony Carlos? Romeu Zema ou Calil? Para continuar, professor, 2022 visto com a ótica de 2020. O centro tende a ter um desempenho muito melhor do que os extremos. Eleições 2020, um marco pela pandemia ou um marco pelas renovações? As duas coisas, elas foram importantes. Elas não se desvencilham uma da outra. Professor Carlos Magno, cientista político, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política, nos ajudando a entender um pouco dessas eleições de segundo turno em Minas Gerais, nas 4 cidades mineiras em que há disputa. Muito obrigado, professor, sempre um prazer tê-lo com a gente aqui. O senhor é sócio sim, viu, aqui do Café com Política, pode ter certeza, e a gente ainda vai incomodá-lo muitas outras vezes, inclusive depois, com certeza, para falar um pouco do resultado dessas 4 cidades. Ô Rodrigo, nunca é incômodo, é sempre um prazer estar aí com você, com a Thalita, com o Palhares, né? Estou sempre à disposição de vocês e boa pizza aí para vocês no sábado. No domingo, na verdade, né? No domingo, Exatamente. No domingo, desculpa.